da roda de bebidas, da roda de amizade, da roda de futebol, da roda daquilo, meu Pai, que não te convém. Mas, Senhor, tu tiraste ele dali, meu Pai, do lamaçal, do pecado, trouxeste a tua casa. Meu Deus, o homem, meu Pai, como nós todos aqui, meu Pai, que nós nascemos em Belém. Belém era uma cidade que não valorizada por nada, uma cidade que não saía nada de bom. Assim pensava o rei daquela época. Mas eu digo, saiu Jesus, e hoje está saindo os teus servos. Ó Deus, transforma, busca cada um de nós, meu Pai, nossos corações, retirando todo o mal, toda rapina, toda raiva, todo rancor. Agora, derrama agora a tua unção sobre este lugar, sobre a vida do teu servo, que as palavras que vêm ser ministradas, cada um das suas ovelhas, meu Pai, venha, meu Pai, colocar no seu coração, não como mágoa, não como rancor, não como, meu Pai, contenda, mas sim, meu Pai, como ensinamento, meu Pai, sair daqui dizendo, Senhor, tu falaste comigo, eis-me aqui, e aqui estou, meu Pai, para servir a Ti, servir, meu Pai, a Tua obra. A obra não parou, a obra que Teu servo deu início, e agora nós vamos continuar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Salve a igreja com a graça e a paz de Deus. Estamos todos aqui nessa noite para aprender mais com a palavra do nosso Senhor, dando continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Terça-feira passada não foi possível, né? A gente dar esse estudo devido aos acontecimentos sobre a nossa igreja. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. O tema é o Espírito Santo, certo? Pediu o Johnny só para colocar aí, para recordarmos o que nós falamos no início do estudo, para alguns irmãos que não tiveram aqui. Primeira coisa que eu quero dizer, quem tem o Espírito Santo de Deus toma as decisões certas. Isso é fato, é realidade no meio dos cristãos. Quem não tem, quem não busca, infelizmente vai tomar decisões erradas em meias circunstâncias. Enquanto o João Nilson coloca, vamos estar aqui recordando, por aqui mesmo, né? Falemos sobre a doutrina do Espírito Santo no início, né? Falemos a razão principal de muitos cristãos viverem em íntimo, profundo relacionamento com o Espírito Santo, né? Que essa intimidade vai causar, né? Quem tem mais intimidade com o Espírito Santo de Deus será mais usado, será mais instrumentos na mão do Senhor. E assim nós fomos dando continuidade nesse estudo falando sobre isso. E hoje nós iremos falar acerca do batismo com o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, eu queria que os irmãos abrissem, né, a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Glória a Deus e aleluias. Versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Assim diz a palavra do nosso Senhor em Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Vamos mais adiante ler também em Atos capítulo 11, do versículo 12 ao 17. Glória a Deus e aleluias. Espero que a igreja possa estar atento à compreensão do que a palavra do Senhor irá falar conosco nessa noite, né? A qual grande e real é a presença do Espírito Santo na nossa vida, o que ela pode causar, aonde pode nos levar, o que pode vir sobre a nossa vida quando entendemos e compreendemos o Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Atos capítulo 11, versículo 12 ao 17, assim diz a palavra do Senhor. O Espírito disse-me: fosse com eles. Não duvidando, também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem.
ele contou-nos como virá chegar um anjo em sua casa, a qual lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro, a qual te dirá a palavra pelas quais possas salvar-te, tu e a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, no início. Também lembrei-me das palavras do Senhor, quando disse João: na verdade batizou João com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, porque se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor ao caminho de Deus? Glória a Deus e aleluias. A palavra vai iniciando falando de um homem, Cornélio, a qual o comportamento, a qual a sua casa foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Podemos ver que muitas pessoas, elas aceitam Jesus como seu Salvador, mas de antemão ainda não foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, porque ainda há dúvida, porque ainda não há busca, porque ainda não há intimidade nem intensificação com o Espírito Santo de Deus. E assim Pedro levou aqueles homens e entrou na casa daquele homem e foi até uma cidade. Podemos ver que o Espírito Santo de Deus estava com eles. Veja que o cristão hoje, ele tem que ter convicção do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não adianta realizar algo quando o coração ainda tem dúvidas. E esse é um momento crucial, através da palavra do Senhor, para tirarmos todas as nossas dúvidas em relação ao Espírito Santo de Deus. Veja que com o surgimento neopentecostalismo, aonde as pessoas, ela tem a persuasão de persuadir as pessoas e levar elas a um entendimento diferente da Bíblia, do que é o Espírito Santo de Deus, do que é o poder desse Espírito Santo de Deus em meio a uma vida. O neopentecostalismo, assim como anteriormente pentecostalismo, é um movimento dissidente do potestatismo. Foi iniciado por líderes religiosos dos Estados Unidos em 1960, quando passaram a ser chamados de neocarismáticos ou evangélicos carismáticos, que quer dizer pessoas que têm o poder, que tem a mente de seduzir as pessoas a um entendimento. Então veja que as pessoas desse círculo de neopentecostalismo, né, eles utilizam da sedução para levar as pessoas a um entendimento. Veja que por isso que o Senhor utiliza da sua palavra, dizendo que a falta de conhecimento da palavra de Deus tem levado muitas pessoas a acreditarem, a deixar-se ser seduzidas por instrumentos a qual essas pessoas apresentam. Nosso pastor bate muito na tecla, né? Em relação a essas situações, né? Que toalha cura, que não sei o que faz isso, que isso faz milagre. Então esse neopentecostalismo, essas pessoas elas têm um entendimento tão grande de pegar a mente de um cristão que não tem conhecimento e mudar um quadro. Então, em vez de nós acreditarmos que o Espírito Santo de Deus está acessível a todos, passamos a acreditar nisso. Passamos a pegar a nossa mente e se voltar para as coisas que não irão edificar a nossa vida. Vamos mais adiante falar sobre o Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia continua sendo nosso padrão
nessa área, identificado de que o Espírito Santo de Deus, nenhuma pessoa, ela começa a falar em línguas. Podemos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 2 também, lá no início. Glória a Deus e aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a primeira identificação de uma pessoa que tem um Espírito Santo de Deus é de que ele vai falar em línguas. Esse é o primeiro passo, o primeiro, podemos dizer assim, início de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. A palavra está relatando isso. Vamos mais adiante, versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um uns ouvia falar em suas próprias línguas. Pasmos e admirados diziam todos uns aos outros: como isto é possível? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Aí ele vai dar diagnóstico aqui, ó. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pondo a Ásia e Frigia, Panfilha, Egito, em partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo todos em nossa própria linguagem falar das grandezas de Deus. Podemos ver, irmãos, que eles falavam na própria língua, né? Vamos dizer assim, do seu povo. Todos entendiam a linguagem. Todos compreendiam que aqueles homens estavam compartilhando algo poderoso, estavam compartilhando sobre o Espírito Santo de Deus. Veja que cada um ficou pasmo, admirado. Como podes? Esses homens não são de um canto só, mas eles estão falando na minha língua. Outros diziam, estão falando na minha própria língua. Então eles começaram a compreender a ação do Espírito Santo de Deus. Eles começaram a ouvir, começaram a dar prosseguimento àquela ação do Espírito Santo de Deus, aonde muitas pessoas compreenderam que a ação daqueles homens partiam de Deus. E nos dias de hoje, irmãos, se não tivermos atento à palavra de Deus, uma busca constante, se intensificando nessa palavra, buscando esse conhecimento, como a palavra diz, seremos enganados. Porque a Bíblia vai dizer que até os próprios escolhidos, se não tiverem demasiadamente esse conhecimento, nos últimos dias seriam enganados. Então veja que quando algo é falado através do Espírito Santo de Deus, podemos ver que a igreja vai estar compreendendo aquilo dali.
Veja que a experiência, né, com o Espírito Santo de Deus converteu Cornélio e a sua família. Veja que o poder do Espírito Santo de Deus era tão grande, as realizações feitas através desse Espírito Santo, que invadiu a casa desse homem, converteu esse homem, converteu a sua casa. Por isso que eu digo que esse Espírito Santo tem o poder de convencer o pecador. Podemos também abrir a nossa Bíblia para um melhor conhecimento dessa palavra, lá em Atos capítulo 10. Glória a Deus e aleluias. Versículo 45 diz assim: os fiéis que eram da circuncisão separado, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar de Deus. Respondeu-lhe então Pedro: pode alguém porventura recusar para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo de Deus? Então não dá para recusar, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, quando Ele nos instrui a falar algo, a revelar algo, a dizer algo. Isso é para um entendimento melhor da igreja, isso é para a igreja se avivar, se restaurar, para que todos possam ter esse acesso, possam buscar o acesso do Espírito Santo de Deus. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus é muito maravilhoso. Podemos também abrir a nossa Bíblia, são muitos textos a ser lidos para ter um conhecimento melhor dessa palavra. Está lá também em Atos, capítulo 19, a qual vai estar nos revelando sobre esse Espírito Santo de Deus. Atos 19, versículo 1 em diante, vai relatar sobre Paulo em Éfeso, onde ele vai encontrar discípulos, a qual são batizados nas águas e no Espírito Santo. Assim diz a palavra do Senhor, Atos 19, do versículo 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então perguntou-lhe: em quem sois batizados então? Eis que disseram: num batismo de João. Paulo, porém, disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando então Paulo impôs-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Estes eram a todos uns 12 homens. Podemos ver que Paulo chega, em Éfeso, e vê uma coisa totalmente diferente. Primeira pergunta de Paulo, em Éfeso: vocês foram batizados com o Espírito Santo?
Olha o que é que o povo disse, irmão. Nunca ouvi nem falar. Vejam quantas pessoas nos dias de hoje, irmãos, não sabem nem quem é o Espírito Santo. Veja quantas pessoas que aceitaram a Jesus, que não sabem nem o procedimento do Espírito Santo, o que Ele é capaz de realizar em meio às nossas vidas, o que Ele é capaz de fazer. Quantas? Então Paulo chega em Éfeso e vê algo que nunca vi, talvez. Receberam o Espírito Santo? Não, nunca ouvi nem falar. Não sei nem o que é. Não sei nem o que se procede desse Espírito Santo. Então Paulo, como homem de Deus, vendo aquela situação, vendo que eles falavam que tinham sido batizados no batismo de João para o arrependimento e nunca tinham falado, nunca tinham ouvido desse Espírito Santo, Paulo impõe as mãos. Quantas das vezes presenciei nessa igreja o nosso pastor impondo as mãos, irmãos? Para que os jovens viessem ter esse desejo, para que as mulheres, os homens de Deus viessem ter esse desejo de ser batizado, de conhecer verdadeiramente esse Espírito Santo. Mas chegamos aqui tão carregados de situações, irmãos, que não deixamos esse Espírito Santo trabalhar, não deixamos o Espírito Santo compartilhar conosco maravilhas da parte de Jesus. Vejam que aqueles homens tinham sido batizados para o arrependimento, mas não conheciam, nunca ouviram falar do Espírito Santo. Vamos também para um melhor conhecimento da palavra do Senhor, abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao 24. O livro de Atos vai estar dando o relatório todinho do Espírito Santo, o que aconteceu, as maravilhas que foram operadas, né? O que foi realizado, né? As pessoas que não tinham e através das ações de Paulo, né, conseguiram compreender, conseguiram ter um entendimento melhor, receber o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 8, do versículo 14 ao 24. Os apóstolos, pois, em Jerusalém, sendo informados de que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que pela imposição de mãos dos apóstolos o Espírito Santo era concedido, e lhes ofereceu dinheiro. Veja que o mágico Simão começa a oferecer dinheiro para que ele também pudesse, né, fazer tão grandes feitos como esse. E continuando no versículo 19 diz assim, ó: dizendo: dai-me também esse poder, para que qualquer sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: que teu dinheiro siga contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro, não se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus,
para que seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Simão respondeu: orai por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Já não queria receber o que Pedro disse. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. As pessoas hoje têm o entendimento de que pode comprar algo de Deus. Isso não foi só naquele tempo, não, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. As pessoas utilizam dessa presença, persuadindo, seduzindo outras pessoas, dizendo que é o Espírito Santo. Quando o homem viu Pedro impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, logo o mágico Simão, está aqui dinheiro. Quanto é que vocês querem também para mim impor as mãos e outros receberem o Espírito Santo? Pedro: não, meu filho, não é desse jeito não. Teu coração está cheio de amargura. Como é que o Espírito Santo vai entrar em meio à amargura? Como é que o Espírito Santo vai atuar em meio à tristeza, o desânimo, a falta de busca? O Espírito Santo não é comprado, irmãos. É procurado. Quem procura o Espírito Santo vai achar. Quem procura o Espírito Santo será batizado, irá ser usado da forma que Ele quer. Podemos ver em várias situações, ao qual nós vemos em algumas programações, em algumas pesquisas, onde as pessoas utilizam do instrumento do dinheiro, irmãos, para mudar a mente das pessoas, para dizer que a palavra de Deus age assim, que o Espírito Santo é assim, que a forma de ser utilizado o Espírito Santo é desse jeito, é dessa forma. O Espírito Santo de Deus não vai agir em meio a uma toalha, não, irmãos. O Espírito Santo de Deus vai agir com um coração contrito, sincero, determinado, um coração amoroso, um coração que entende, um coração que busca, um coração que tenta realizar em Deus. Aí o Espírito Santo vai agir, irmãos. Mas as pessoas não querem pagar o preço, irmãos. Eu estava em algumas horas já lendo. E meu Deus, quanto preço nosso pastor pagou, viu? Passar 6 horas dentro do quarto, 3 horas, buscando um entendimento melhor para passar para a igreja. E às vezes nós não compreendíamos. Às vezes nós não dava ênfase. Hoje nós não queremos, irmão, diante do que nós passamos e enfrentamos, dar ênfase no que a palavra fala. As pessoas querem comprar as coisas. No mundo aqui a qual nós estamos perdidos, é fácil comprar algo, irmão. Mas no reino espiritual, no mundo espiritual tem que ter busca, irmãos. Pedro buscava, irmão. Pedro impõe as mãos e o povo era batizado. Pedro abria os seus lábios através do Espírito Santo, lançando palavra em corações. E 3.000 almas foram convertidas, irmãos. Porque existia busca. Pedro não buscava as coisas materiais, irmãos. E às vezes eu que estou aqui em cima, vocês que estão aí, agimos dessa forma. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Isso não quer dizer que seja errado. Isso não quer dizer que seja errado você ter um patamar de vida melhor, né? Você ter isso e aquilo, não seja errado. Mas que Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus, a qual nós vemos na vida desses homens, desse homem de Deus, eram em primeiro lugar, irmãos. Por isso que eram usados, irmãos. Por isso que abriam os seus lábios e transmitiam verdade, e os corações ficavam, as vidas ficavam atentas, porque era da parte do Espírito Santo de Deus. Então o contexto de Atos vai falar que
quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que saímos dentro de nós, né, é falar em línguas. O batismo do Espírito Santo tem como finalidade capacitar o crente para a vida cristã vitoriosa, sobretudo para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Mas tem algumas coisas que nos atrapalham. Circunstâncias adversas, perseguições, provas, tudo isso são coisas, né, que se nós deixarmos invadir a nossa vida, nos atrapalha essa comunhão, irmão. Essa intimidade já não faz mais parte, já não é mais em primeiro lugar, já não temos mais convicções, já achamos que muitas coisas já não é mais de Deus, já é a carne falando. Então as adversidades, as circunstâncias de nossa vida não podem nos atrapalhar, irmãos, porque ninguém vai estar isento de passar por algo nessa terra. Nós, porque somos cristãos, porque temos a presença de Deus em nossa vida, isso não quer dizer que nós estamos isento de circunstâncias adversas. Então, essa presença, essa força que está dentro de nós, é que tem nos fortalecido a prosseguir, irmãos. E é essa força que nós agora declaramos na vida da Betinha, na vida do Misael, na vida da Melissa, na vida da Meg, na vida do Diego, na vida do Maridiel. Então é isso que nós professamos agora, irmãos. Que o Espírito Santo prevaleça em meio a essa dor, em meio a essas circunstâncias, em meio à perda, mas que o Espírito Santo possa nos ajudar, possa ajudar essa família a suportar essa dor, irmãos. Homens de Deus foram martirizados, irmãos, pagaram alto preço por professarem dos seus lábios coisas vindas do Espírito Santo de Deus, mas foram homens que deram exemplo para nós, não foram homens que pararam, que recuaram, até mesmo negaram, mas se arrependeram e continuaram com o Senhor, acreditando que sobre eles estava o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se nós estamos preparados para ser martirizados por causa do Espírito, por causa de Jesus. A gente quer às vezes até uma dor de cabeça nos tira, irmão, do culto. Isso é real. Veja que até uma prova dentro de casa faz nós não acreditar mais. Faz nós desistir até de orar. Já passamos a não acreditar mais, porque o tempo está passando. Esses homens pregaram enxergando lá na frente, irmãos. Esses homens professaram o Espírito Santo de Deus, já entendendo que famílias seriam alcançadas, iam mudar a trajetória, seriam famílias abençoadas, seriam pessoas que iriam entender que o Espírito Santo de Deus seria o consolador, aquele que iria ajudar em meio a essa caminhada. Mas quando as lutas chegam, irmão, quando as perseguições chegam, quando as provas vêm, a primeira coisa que sai dos nossos lábios: por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Por isso, vale a pena, irmãos, buscar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele consola, Ele dá direção, Ele fortalece, Ele capacita, Ele tira o pecador do caminho do pecado, traz para o arrependimento.
Ele muda o quadro, Ele muda as circunstâncias, as adversidades que nós enfrentamos todos os dias, o Espírito Santo muda, nos dá direção. Mas buscar o Espírito Santo em meio à dor, irmãos, é muito difícil. Buscar o Espírito Santo em meio às lutas dentro de casa é para crente mesmo, irmão, viu? Porque esses homens, irmão, eles eram perseguidos constantemente. Eles eram martirizados constantemente. As ações eram tudo ao contrário, mestre. Tudo se voltava ao contrário desses homens de Deus, mas sobre eles estava o Espírito Santo. Era nessa força, era nesse entendimento, era nesse fortalecimento, era nessa capacitação que esses homens caminhavam. Perseguição, irmão, não era só com palavras, não. Eles eram perseguidos para ser morto mesmo, porque professavam, porque pregavam, porque anunciavam, porque levavam a palavra. Eu peço a Deus todos os dias, meu Jesus, não deixa nós chegar até alguns países aí não, do jeito que estão aí não. Porque dizer que é crente com a arma apontada na cabeça, irmão, dizer que falar coisa do Espírito Santo de Deus em meio a vendo a sua família sendo atrocidada. Sei como é que nós estamos diante de uma situação dessa. Mas para dar prosseguimento à palavra do Senhor, vamos mais uma vez abrir lá em Atos, capítulo 13. Vamos folhear mais alguns textos da Bíblia para um entendimento melhor da palavra do Senhor. Atos 13, do 44 ao 52. O que diz a palavra do Senhor? No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, porém, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, com ousadia, disseram: era misto que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, como a rejeitais, e não vos julgais digno da vida eterna. Eis que nós nos voltamos para os gentios, os pagãos, os que não acreditavam, porque o Senhor assim ordenou, dizendo: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejam para a salvação aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Mas estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Veja que eram os homens pregando a palavra, irmãos. Veja que os homens anunciando a palavra de Deus, Paulo e Barnabé, e os judeus, né? Os judeus, né? Que foi para quem Jesus veio, foi para quem Jesus apareceu, não quiseram. E quando Paulo e Barnabé foi pregar para os gentios, os pagãos, né? Os que não acreditavam, e aquele povo começou a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o seu pensamento no dia de hoje, né? Mas é melhor pregar para os gentios do que os judeus, irmãos.
Veja que quem tem um conhecimento, Emerson, quem tem um pouco de noção da palavra de Deus e se afasta da presença do Senhor, mesmo você indo com conhecimento, esse não quer receber. Esse não entende, esse não quer conserto, esse não quer direção para a sua vida. E às vezes você prega para um que não conhece, ele começa a entender, começa a compreender, e é mais fácil uma vida dessa se converter ao Senhor, receber o Espírito Santo, de que aquele que está longe retornar, mano. E a perseguição era constante, eram os homens anunciando a palavra, o Espírito de Deus, e a perseguição em cima. Eles foram expulsos, irmãos. Eles foram expulsos daquela cidade, porque pregavam a verdade. Às vezes estamos tão acomodados, irmãos, que às vezes queremos pregar nem na rua que nós moramos. Isso é fato, irmãos. Às vezes esperamos acontecer algo, né, para ser um motivo, Emerson, para não ministrar nos corações. Às vezes esperamos acontecer algo para ser um motivo de desistência, de parar o ministério, de não querer mais caminhar, de não buscar essa presença, de não buscar um conhecimento melhor da palavra. Às vezes acontece isso na nossa vida, irmãos. Mas temos um exemplo dentro dessa palavra de que esses homens buscavam, de que esses homens eram cheios do Espírito Santo de Deus. E vejam, quando as vidas eram convertidas, elas também se enchiam do Espírito Santo. Porque Deus esquadrinha e conhece o coração daquele que aceita Jesus. Quem vai para os caminhos do Senhor Jesus pela emoção, irmãos? Se não se converter, dificilmente irá ter proveito do Espírito de Deus. E às vezes a palavra é anunciada, a palavra é pregada. E às vezes temos dons encobertos e não queremos colocar para fora. Certa vez, né, esses dias agora lá na Betinha, e a Meg, eu tive um sonho, né? A Meg falando que teve um sonho com a Natália. Tive um sonho com a Natália. E os dons dela precisam ser colocados para fora. Eu fui falar para minha filha, você tem 12, vamos colocar para fora. Qual é? Então vai buscar. Porque se você buscar, você vai saber qual é o dom que Deus vai lhe apresentar, vai lhe dar. Se não buscar, meu irmão. Porque pregador, até o Daniel prega. Prega, irmão. Abrir a boca, ler um texto, falar. Se eu falar esse texto, eu já estou pregando. Mas tem dons que precisam ser aperfeiçoados, precisam ser colocados para fora. Isso só acontece com a busca, irmãos. Esses homens empunhavam as mãos, irmãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, em meio à determinação do seu coração. Isso é crer, irmão. Tem um enfermo com lá, às vezes, vamos com dúvida, irmão. Vamos ali orar no enfermo, já vamos duvidando no coração que Jesus não pode fazer, que o Espírito Santo não pode realizar. Como vai acontecer? A fé desses homens era diferente. Nós vamos em tal cidade, né? E lá com o Espírito Santo de Deus nós iremos realizar tais feitos, iremos fazer isso. É isso que nós temos que incentivar uns aos outros. Paulo incentivava, era incentivado. Os discípulos incentivavam uns aos outros. Tanto é que Jesus pegou, né? Cada um com características diferentes, características. Se todos fossem médicos, irmão, será que ia dar certo? Se todos fossem cobradores de impostos, será que ia dar certo? Não, pegou todos diferentes, irmão, juntou. Está aí a obra do Senhor dando prosseguimento, irmãos, até os dias de hoje. Às vezes se achamos imperfeitos para realizar algo para Deus, irmão. Às vezes se achamos incapacitados de realizar algo para o Senhor. E por isso está sobre a nossa vida, não acreditamos que é o Espírito falando.
Acreditamos que é a carne realizando, falando. Agora iremos entrar. Falemos aqui sobre o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Agora iremos falar sobre os dons espirituais. Glória a Deus e aleluias. Não se pode restringir nem abolizar o número de dons, a quantidade. O Novo Testamento não traz uma lista exaustiva e específica de dons. Isso porque cada lista acrescenta algo à outra. Porquanto iremos abrir a nossa Bíblia agora em Romanos. Romanos 12. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Vai falar sobre o corpo de Cristo e os dons espirituais. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que é exortar, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então está aí diferentes dons, né? Fala de profecia, que é a medida da fé. Fala de ministrar e fala de ensino. Quando eu estava lendo esse texto, meu Deus, se isso que tu tem para mim de ensinar, quanto tempo eu tenho que me dedicar a ti, Senhor? Para poder trazer um ensino para a igreja compreender, ter um entendimento melhor. Se é isso, Senhor, me leva, me conduz, né? Faz conforme a tua vontade, me ajuda a te buscar, Espírito Santo, me ajuda a realizar em Deus. Então são quantidades de dons, irmãos, e todos são iguais. Não existe aquele que ensina a ser mais do que aquele que prega. Veja que a igualdade de todos está na mesma forma, irmãos. Veja que quem está lá na portaria, servindo, ajudando, né? Recebendo os irmãos com alegria, também tem efeito no reino de Deus. Enquanto mais é exigido de nós uma busca, quanto mais a determinação da nossa vida em buscar o Senhor, mais dons serão aperfeiçoados na nossa vida. Mais coisas serão realizadas ao respeito de Deus através da nossa vida. Mas exige de nós, irmãos, renúncia. Renunciar depois de um dia de trabalho cansado e vir para a casa do Senhor, mesmo assim. Buscando, se dedicando, crendo, né, mestre? Vendo que Deus vai realizar. Vendo que a nossa busca não é em vão, que o nosso aperfeiçoamento só tem a nos ajudar a ser cristão forte, fortalecido. Então essa busca vai nos ajudar uns aos outros, né, em meio às suas dificuldades, o seu sofrimento, as suas aflições. E tem dons para todos, irmãos. A todos que me buscarem serão dados, mas também serão cobrados. Então, às vezes, queremos estar em meio à busca, mas não queremos receber cobrança. Queremos caminhar do jeito que queremos, da forma que nós entendemos. Então, veja que em Romanos vemos alguns dons. Podemos ver que em Coríntios, capítulo 7, não precisa abrir, versículo 7, vão ter outros dons. Podemos ver que em Efésios,
capítulo 4, do versículo 11 ao 13, né? Irá também mais ter apresentada mais uma lista de dons. E lá em 1 Pedro 4, 10 a 11, compõe a quinta lista de dons que é dada pelo Senhor. Peço aos irmãos para abrir a sua Bíblia lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Veja que são muitos dons, irmãos. Veja que é dado a cada um como for útil, né? Veja que Deus entende, Deus compreende, o Espírito Santo sabe a sua busca, sabe a sua intimidade com Ele, sabe que se Ele lhe apresentar, lhe der esse dom, vai ser útil na sua vida, vai realizar muitos feitos, e aqui Ele fala muitos tipos de dom, fala da finalidade do dom. Se é útil na sua vida realizar algo através desse dom, pode esperar que Ele vai lhe dar, irmãos. Esse aqui busca, esse aqui tem como impor as mãos e o enfermo ser curado. Talvez eu ouvi o Jurandir dando um testemunho que o Senhor levou ele a uma pessoa, e ele impôs as suas mãos, e na mesma hora aquela pessoa foi curada. Ele também me disse que se tivesse mais, né, essa intensificação, se renunciasse mais às coisas, buscasse mais e se realizar constantemente, irmãos. Isso é um dom que Deus já deu a ele. Já está nas suas mãos. Como assim é dado a cada um de nós, irmãos. A cada forma que for útil cada dom, se é de sabedoria, se é de profetizar, será dado. Veja que Deus realiza em meio às nossas vidas. Eu não sei se eu chegarei a esse nível, né, de Deus me revelar algo e acontecer, eu não sei, irmão. Mas eu sei que se eu buscar, isso pode ser me dado, porque será útil no meu ministério. Será útil no ministério de cada um, mas exige muito esforço, irmãos. Vai exigir muito esforço, busca. Vai exigir muita renúncia de nós, irmãos. Eu sei que Deus pode dar. Eu sei que isso pode estar nas nossas mãos, pode estar encoberto, né? Pode estar ali guardado. E a cada busca a cada determinação que nós venhamos ter na busca com o Espírito Santo, será dado, irmãos. O Senhor não irá retardar aquilo que vai ser útil para a nossa caminhada. Aquilo que Ele pode realizar através da nossa vida, jamais Ele irá retardar isso. São muitos dons, irmãos. Interpretação de línguas, discernir os espíritos, variedade de línguas, operação de maravilhas, profecia, né?
não são para transformar pessoas em seres super espirituais, nem para tomar alguém melhor ou superior a outros crentes. O batismo do corpo de Cristo, que é diferente do batismo com o Espírito, coloca nós em situação de igualdade com os demais membros do corpo, criando entre nós uma união essencial. Se não tiver ninguém para receber os visitantes, irmão, se não tiver ninguém que limpe essa igreja, se não tiver quem pregue, se não tiver quem ensine, veja que o cara que está ensinando está na mesma condição daquele que serve, daquele que é diácono da casa do Senhor, aquele que está aqui para servir a igreja. Veja que aquele que tem esse dom de profetizar, né, de que Deus revelar e algo acontecer, está na mesma condição do outro dom, irmão. Veja que o Senhor vai falar de corpo, né? São muitos membros, mas o corpo é um só. São muitos dons, mas todos estão na mesma igualdade. Todos irão operar para o reino de Deus. Todos irão fazer maravilhas para o reino de Deus. Todos os dons são importantes, até os menos aclamados pela teologia sistemática, que já tem um sistema pronto. Temos um problema sério aqui, porque muitas pessoas tendem a classificar alguns dons como mais importantes do que os outros. Mas na verdade é que todos obedecem a uma ordem de utilidade comunitária. Apresentamos a seguir alguns desses dons não tão proclamados no meios pentecostais. Peço aos irmãos que na mesma Bíblia, né? No mesmo Romanos 12, 6 e 8, Romanos 6, do versículo 1 em diante, irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabeis que os santos irão julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vós, acaso sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Assim, quando tendes negociado desta vida para serem julgados, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, digo, não há entre vós sábios, nem ainda um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra seu irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre os tendes demandas uns para com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Veja que o dom de serviço, né, que no grego fala diaconia, nesse vocabulário deriva de diácono, geralmente o termo significado, o cuidado da necessidade física da igreja. A pessoa que serve, a outrem é guiada pelo dom do Espírito, faz por vezes o mesmo que os outros fariam simplesmente por motivos humanitários. Não há mais, sem dúvida, duas diferenças notáveis: que o dom espiritual resulta numa maior efetividade, graças ao poder sobrenatural, e o motivo será certamente o que Pedro indicou, para que em tudo seja glorificado Jesus. Veja que os dons espirituais, né, são mais bem apresentados, né, que os dons a quais é dado um diácono, né, de servir, né,
de organizar a casa do Senhor, né? A casa física. E às vezes em alguns pentecostalismo, né? É um dom um pouco anunciado, pouco expressado, né? Porque o maior em ouvir é dom de profecia, irmão. Quem não quer, irmão? Então os dons espirituais, né, são colocados por alguns mais acima do que os outros. Mas a palavra de Deus é bem clara no que nós acabamos de ler, o que Pedro falou, né? E nós estamos todos na mesma igualdade de dons. Se é para serviço, um dom que Deus te deu, vai, irmão. Que isso vai contribuir para o reino de Deus. Isso vai contribuir para realizações através desse dom. Mas hoje ninguém está nem de prontidão para servir, né, mestre? Hoje em dia nós estamos vivendo em uma situação tão grande dentro da igreja do Senhor que o serviço na casa do Senhor é grande para fazer, mas escasso de pessoas. Escasso, irmãos. Busca, com certeza, busca. Só que, é verdade que a irmã está dizendo, só que... E porque também, né? Porque também o pensamento, às vezes o nosso pensamento é de que nós somos poucos reconhecidos por esse dom, e não é, irmãos. Veja que o dom de servir, de estar na casa do Senhor, de servir o irmão, de servir a igreja física, é um dom dado por Deus. E isso vai contribuir, irmãos, quando o visitante chega, que você está ali servindo com alegria, né? Chega ali naquele visitante e apresenta, causa um impacto, irmão. Então isso é importante também, né? Na construção do reino de Deus na vida de algumas pessoas, de um entendimento melhor. Mas às vezes achamos que o dom de servir, né? Só está ali servindo, mas é um dom dado por Deus. E tem a mesma eficácia do que quem profetiza, do que quem ensina, do que quem está pregando. É a mesma condição. Vai contribuir para uma vida vir até aqui, se arrepender dos seus pecados. Aceitar Jesus como seu Salvador. Buscar um ensinamento melhor de quem é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É através lá do início, irmãos, do dom de serviço. E às vezes a nossa mente, esse dom é tão pouco eficaz na vida de uma pessoa. Não é, irmão. Não é. Romanos 12, 6 vai falar do dom do ensino. Esse dom tem por finalidade instruir e consolidar os outros na verdade do Evangelho. Os dons descritos na lista de primeira carta aos Coríntios, como a palavra da sabedoria e a palavra da ciência ou do conhecimento, estão estreitando o relacionamento com o dom de ensinar. O ensino não se limita às palavras e também é traduzido através do exemplo, da influência sutil, do caráter de quem ministra o ensino. É muita responsabilidade, irmãos. Como quem sobra aqui para ensinar, transmitir algo de Deus, né? A forma que vocês conhecem essa pessoa, de como ele se comporta, né? De quem era essa pessoa, de quem ele é agora. Será que, né? Deus vai capacitar, está capacitando para instruir mesmo, ter esse dom de ensinar? A influência que a pessoa, através do Espírito Santo de Deus, pode causar, o caráter, a mudança, a transformação. Então, requer muito, exige muito de nós, irmãos. Pastor Eduardo, o cara que... nível alto de ensino, meu irmão. Acho que eu não estou indo nem um terço do que um vaso ensinava, porque exigia mudança de comportamento, irmão. Como se comportava dentro da igreja, né? O caráter que os irmãos viam, né? Como os irmãos viam o pastor Eduardo ensinando, o irmão Rafael estando aqui em cima. São esse tipo de comportamento, irmão. E eu acredito que
Quem dedicar muito tempo ao Senhor também pode ter essa oportunidade de estar ensinando outra pessoa, de estar ensinando uma igreja, né? De estar apresentando aquilo que está aprendendo todos os dias. Romanos também 12, 6 e 8 vai falar do dom de exortar. O termo grego para exortar é a parakleto, que significa ajudador. Literalmente, ir em socorro de alguém em qualquer necessidade. É uma espécie de estimulador da fé, encorajamento ou conforto. É a aplicação desse dom, pondo um coração novo naqueles que tenham sofrido derrotas ou perdas, ou que estejam sobre provocações. Às vezes nós temos um entendimento melhor de exortação, né? Então aqui vai dar uma explicação melhor, né? De o que é exortar, né? De como é você exortar. O exortador é um estimulador da fé. E às vezes quem está sendo exortado não entende. É muito difícil um dom desse, irmãos. Isso não quer dizer que nós não venhamos ter, né? Que o Senhor possa nos capacitar, em vez de as pessoas não compreender a exortação, irão entender que, né, aquela palavra será um estímulo para sua fé ser renovada, ser restaurada, né? Que a sua vida, a sua comunhão com Cristo venha retornar, venha voltar. O dom de contribuir significa mais do que dar o sentimento, significa dar o coração cheio do amor de Deus. Isso significa que esse dom vai além da mordomia cristã. Eita Jesus. O dom de presidir está lá em Romanos 12, 8, que fala presidir ou governar. Literalmente significa tomar o comando ou diretivas de qualquer grupo. Duas palavras são utilizadas no Novo Testamento com respeito a esse dom. Proisteme, kiberneses. A primeira significa estar à frente, comandar. A segunda significa administrar, conceitos que entrelaçam a palavra adjetiva relacionada ao dom de presidir. Diligentemente, isso é com sinceridade, zelo, de forma metodódica. O governo exige visão, paciência, consistência, quando há objetivos e força de vontade para contribuir. Quando outros exigem quem o governo deve governar acima de cada situação, sem interesse, sem afrouxar nos padrões de controle, está sempre à frente, tocando as coisas com garra, também que planeja e induz aos outros a se espelharem na realização dos planos e de uma espécie de organizador e programas. O dom da compaixão está lá em Romanos também, capítulo 12. Portador desse dom sente alegria, tem empatia e empadece da dor do próximo. É misericordioso para com os irmãos, ajuda quem não tem condições, ajuda-se a si mesmo. O dom da compaixão move as ações sociais mais sublimes, né? Eu vi aí a situação que a família do pastor está passando, né, mano? E você vê com seus próprios olhos a compaixão dos irmãos. Muitos indo ali, né? Levando uma palavra, levando uma contribuição, levando um fortalecimento. E às vezes temos esse dom de compaixão e nem entendemos que temos. Nem compreendemos que temos isso sobre a nossa vida, que é nos dado. De ajudar, né, quem está necessitado, né? De estender a mão, de mover ações, né? De se compadecer de uma situação, de uma pessoa, de um irmão, e estender a mão. Vamos para o 1 Coríntios 12, versículo 28, que vai falar do dom do socorro. Os que possuem tal dom geralmente investem a sua vida na perspectiva de serviço aos cristãos em dificuldades. São aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, se sensibilizaram para detectar problemas sérios e pressentir onde estão os verdadeiros carentes.
experimentando prazer em permanecer junto deles. É aquela pessoa que move mesmo, que ajuda mesmo, que vai socorrer em meio à dificuldade, né? Eu me lembro de uma cena, né? Lá na rua, lá de casa. E um rapaz sofreu um acidente e morrendo ali mesmo, irmão. Morrendo, e eu vendo aquela situação e já todo me tremendo, que estava nervoso diante do fato, por você conhecer a pessoa e vendo ele naquele estado. Mesmo assim, foi todo me tremendo, irmão. Dirigindo até o IJF para levar aquele abençoado. E às vezes nós não nos colocamos nessa condição. Às vezes o mundo não nos deixa se colocar nessa condição. Às vezes as pessoas são acometidas de algo, né? E as próprias pessoas que moram num bairro não te permitem socorrer aquela vida. Eu já vi isso acontecendo, irmãos. Não, pode deixar aí, pode socorrer não. Pode ajudar não. Segundo a lista de Paulo nos dons espirituais, que encontra-se em Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, algumas diferenças apreciáveis são evidentes quando comparamos com a lista da carta aos Romanos. O único dom comum nas duas listas é o da profecia, o qual Paulo considera em Coríntios 14 superior aos demais. Sugeriu-se que os dons mencionados na carta aos Romanos são parte da vida cotidiana da comunidade cristã, sendo que esse grupo de dons pertenceriam os mais extraordinários, os mais transitórios e os menos universais. O fato de as listas serem tão diferentes mostra-nos que os dons espirituais abarcam um número de capacidades para muitos além do que aquilo que geralmente pensamos. É possível que a diferença existente entre essas listas sugira a situação de cada uma das igrejas que Paulo escreveu. A igreja em Roma parece ter sido uma comunidade bem mais estável e espiritual. Não estava envolvida em lutas internas, nem sobre ataque de doutrinas heréticas. A igreja de Coríntios, ao contrário, era que dava mais problemas na época. Estava dividida em facções. Revolta para a autoridade de Paulo, imoralidade, litígios. Suas seios haviam se convertido em glutonarias e bebidas. Doutrinas heréticas eram toleradas até o ponto de uma negação geral da ressurreição. Nota-se de uma melhora no intervalo entre a primeira e a segunda epístola, mas ainda estava muito longe de ser uma igreja estável. Veja a diferença da igreja que busca, que se aperfeiçoa, da igreja que se dedica e da igreja que não. Veja que uma tinha uma intensificação melhor. Os dons eram mais aperfeiçoados, né? Eram mais apresentáveis. Tinha uma estimulação de um para com o outro para a busca desses dons, e a outra não. A outra se deleitava nos seus prazeres, no seu entendimento, da forma que queriam, e isso era combatido por Paulo com a palavra, e muitos não aceitavam. Muitos achavam que estava certo, o jeito de caminhar era aquele, a forma era aquela, a situação de realizar algo era daquele jeito. E não aceitavam de Paulo. Se deleitavam nos seus prazeres. E veja que a igreja que busca, ela recebe mais, irmãos. A igreja que se dedica, ela é mais aperfeiçoada nesses dons. A igreja que apresenta mais algo a Deus, tem retorno mais. Então é nessa palavra que eu encerro o estudo de hoje, dizendo para vocês, irmãos, vamos nos ajudar uns aos outros. Nosso pastor partiu, irmãos. Todos são, né? Todos são importantes nesse ministério.
Veja que quando você chega aqui, né, já é um motivo, né, já é uma motivação para nós continuar. Veja que quando o pastor Marconi chega aqui, vê a igreja, né, buscando um ensinamento, né, se dedicando, né, ouvindo a palavra, né, trazendo ideia, já é uma estimulação. E veja que se nós buscarmos o qual como nós fomos aprendidos pelos nossos pastores, vai ter retorno, irmãos. Você vai pregar, as vidas vão se converter. Você vai anunciar o evangelho e as vidas vão ser alcançadas. Aqueles que estão fracos, né, não estão mais caminhando, Deus vai trazer de volta. Deus vai usar não só a minha vida, mas a vida de todos vocês. Então, através desse aperfeiçoamento a qual Paulo fala aqui, né, é onde a igreja avança, irmãos. Eu sei que o luto ainda é iminente, né, na vida da família, na nossa também pela saudade, né? Mas a igreja precisa continuar. E ela não continua só com uma pessoa, duas, três não, irmão. Continua com todos. Através do seu empenho, da sua dedicação, você vai aperfeiçoando os dons que Deus tem para você. Você vai colocando para fora. Você vai começando a entender que você é capaz de fazer, de que a sua vida será usada. Poxa, preguei aquela palavra, meu irmão. O entendimento, o agradecimento, né? Você prega na live e as pessoas, aleluia, glória a Deus, né? Que palavra abençoada. Às vezes eu estou na live cá todos os dias, eu fico ouvindo, eu fico vendo. Glória a Deus, era essa palavra que eu queria, nessa palavra que eu estava precisando ouvir. Essa palavra me deu direção. Essa palavra aqui foi direção para a minha vida. Então é todos trabalhando na obra, irmãos. A Viviane tem um dom de louvar, né, Viviane? Me disseram que a sua voz é bonita, já viram você louvando. Coloca para fora, mulher de Deus. Música, deixa Deus trabalhar na tua vida todos os dias. Vai buscando, que Deus vai aperfeiçoando esse dom. É levita, vai, irmão. É o dom de louvar, adorar o nome do Senhor, vai buscando. É oração, irmã Neta. É isso que Deus entregou nas tuas mãos. Vai, caminha. Vai motivando, né? Vai chamando e Deus vai realizando, vai fazendo. Às vezes é a curto prazo, mas às vezes é a longo prazo. Vai causando efeito na vida das pessoas. Aquilo que você vai colocando para fora, né? Vindo do Espírito Santo de Deus, vai motivando ao outro. Vai fortalecendo. Deus, aleluia. Jurandia de cura, buscam. Busca que quando Deus te enviar, tu vai impor tuas mãos e as pessoas vão ser curadas. Tu vai realizar em Deus, é um dom que Deus te deu. Vai, se aperfeiçoa. Eu estou buscando aqui para saber qual é o meu. Se é para pregar, Senhor. Se é para exortar, não sei, Senhor. Mas através da minha busca, né, da minha capacitação, através da palavra do Senhor, eu vou entender o que Deus tem para mim. Qual é o dom que Ele quer me entregar. E Deus irá nos levar a cantos que nós nem imaginamos, irmão. Aleluia. Eita Jesus.
Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vai realizar, vai acontecer. Glória a Deus, irmãos, é assim que Deus faz, irmãos. Então não se ache incapaz, né? Veja que você pode realizar tão grandes feitos, né? Então os dons podem ser aperfeiçoados através da sua vida, né? E Deus vai lhe levar, irmãos. Se Deus te deu um dom, se tem algo encoberto, Deus quer, o Espírito de Deus quer que isso venha a ser aperfeiçoado, né? Em meio à dedicação, em meio ao seu exemplo, o seu testemunho, a sua busca. E eu creio que Deus vai fazer nessa casa, irmãos. Eu creio, essa palavra que eu acredito, né? Eu não sei qual o dom que está sobre a sua vida, o que pode ser ministrado no teu coração, o que tu pode ministrar a outros corações, mas eu sei que através do nosso buscar no Espírito Santo de Deus, isso vai acontecer. Eu creio que a família do pastor vai retornar para cá, né? Eu creio que a sua forma de contribuição com palavras, seja com o que for, isso vai causando desejo, o coração vai começando a se contritar de novo, vai começando a ficar diante de Deus mais aperfeiçoado, e isso vai retornar, irmãos. Não é através só de uma pessoa, porque se o Espírito Santo de Deus quiser, Ele traz hoje mesmo, irmão, agora, né? Mas a vida que tem que ser usada, o dom que tem que ser aperfeiçoado, né? É na tua vida. É na tua vida. É no teu ministério. E eu encerro aqui a participação. Eu espero que possa ter tido um compreendimento, né? Dos irmãos, através desse ensinamento, dessa palavra que eu entendi para o meu coração, que eu guardo no meu coração, que eu preciso, né? Diante do que foi relatado através da palavra do Senhor, uma intensificação da minha parte. E eu chamo o Aeronardo para estar encerrando o culto de ensino. E amanhã e quinta-feira estaremos de volta aqui com o culto da vitória, né? Palavras sendo ministradas, orações sendo feitas, adorações sendo dadas ao Senhor. E nós contamos com a sua ajuda. A sua ajuda é de grande importância nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, o estudo foi tremendo, né? Glória a Deus. Já pode fazer a prova aí que todo mundo passa, né? Porque o estudo foi maravilhoso. A prova a gente já pode até passar, porque Deus é fiel, amém? Vamos ficar de pé para a gente finalizar. Quinta-feira, o culto de... Na verdade, só o tema é culto da vitória, mas não é nem vitória, a gente já somos vitoriosos, né? O culto é só simbolizar a vitória, mas a gente já somos vitoriosos, amém? A gente somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? O título mesmo é só para dizer que tem um título, mas esse título já está nas nossas vidas, já desde quando nós aceitamos Jesus. Porque é vitória que nós temos, quando nós aceitamos Jesus, já recebemos uma vitória, né? Porque é uma vitória estar nos pés do Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Santo és Tu, Senhor da Glória. Pai, sem Ti nós não somos nada, Pai. Entrega agora a Tua igreja nas Tuas mãos, os que não puderam vir, meu Pai, os que estão aqui. Meu Deus, Tu sabe a causa de cada um, seja a cura, o Senhor traz a cura. Meu Pai, se for emprego, traz o emprego. Meu Deus, se for ansiedade, repreende agora. Meu Deus, seja o que for, meu Pai. Porque Tu sabes, Senhor, que cada um de nós não sabemos nada um do outro, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sonda a nossa mente, sonda o nosso corpo. Deus, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja. Leva, meu Pai, em paz a noite. Dá-lhe uma noite tranquila e reparadora a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu acredito, eu creio, meu Pai, que a vitória nós já recebemos, meu Pai. Agora nós só temos a Te agradecer. Cada vez dos cultos que estiver aqui, nós estamos aqui para Te agradecer. E dizer para Ti, só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Entrego nas Tuas mãos cada um dos Teus servos. Os pastores, o pastor Marcondes, meu Pai.
pastor Davi, meu Deus, pastor Rômulo, meu pai, o Natan, meu Deus, o Cássio, os homens, meu pai, que estão à frente agora, meu pai. Meu pai, sabemos que os homens, meu pai, que vão ainda ter muitas lutas, meu pai, para trabalhar com as tuas ovelhas. Mas eu acredito e eu creio, meu pai, que o Senhor vai dar grande vitória a esses homens, meu pai. Em nome de Jesus, com fé eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.